Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Meu nome é Joatan, estamos aqui hoje novamente, diretamente da Casa da Caridade, para realizar mais este momento de evangelização. Hoje, a gente vai ter a oportunidade de refletir um pouco sobre a oração. Não apenas a oração como prática religiosa, mas como o estado interior, como o vínculo vivo entre o Espírito e o Pai, o Criador. E para iniciar este momento, eu convido todos que estiverem nos assistindo para reservar uma jarra d'água, um copo, deixem próximo de você para que seja fluidificada, para que a gente possa ao longo da semana usá-la em prol da nossa cura interior e nossa cura exterior. Vamos de pouco a pouco também silenciar os ruídos externos, internos do nosso coração, do nosso espírito, para permitindo que o nosso coração, neste momento, se harmonize com a espiritualidade amiga. Peço que cada um que estiver nos assistindo hoje mentalize a luz, uma luz que envolva o nosso lar, o nosso coração e esse momento, os seus familiares também, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade deste encontro. Permita que o Evangelho de hoje seja um espaço de aprendizado, que a nossa oração seja reflexo daquilo que o nosso coração exige, para que possamos seguir o caminho da paz, da verdade, da cura espiritual, da cura mental e da cura do nosso corpo, em tudo aquilo que a gente necessita. Que assim seja. E para iniciarmos hoje, meus irmãos, vamos fazer primeiramente uma leitura inicial, o Evangelho de Mateus, que está presente no capítulo 6, versículo 5 a 8, que ele vai nos explicar um pouco para a gente o que é oração, na visão do que nos trouxe Jesus Cristo. Ele nos traz o seguinte: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs palavras, como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes de lhe peçais. E para dar continuidade nesse evangelho que Mateus nos traz hoje, vamos também fazer a reflexão de um texto da Joana de Ângeles chamado Culto da Oração, que está presente no livro Messe de Amor, que é o primeiro livro psicografado do Divaldo Franco. E ela nos traz uma explicação firme, sólida, do que é a oração, de como a oração deve estar presente nas nossas vidas. Vamos lá. Culto da oração. Quando a aflição te visite o trabalho, desferindo golpes no teu coração, ou conduzindo-te às sugestões do mal, recorda-te da oração singela à disposição de todos. Semelhante a um unguento sublime, não somente cicatriza o peito em chaga aberta, como vitaliza os melhores sonhos perturbados pela nuvem sombria do desespero, devolvendo a esperança e a paz. Anjo benfazejo, a oração apaga as labaredas do crime em começo, improvisando recursos de salvação, para que a serenidade retorne, santificante, à direção da consciência. Não apenas garante a felicidade e a harmonia do lar, como também embeleza todas as realizações começantes, oferecendo estímulo novo e coragem para o êxito total da experiência em que te aprimoras no estágio do mundo. Não somente consola e sara, mas também ilumina o pensamento turbilhonado, restituindo a calma e o tirocínio para desmanchares os cipós enroladilhos nos teus pés,
a te reterem na província da angústia incessante. Celeiro de bênçãos inesgotáveis, ela é a segurança da família, alimento dos filhos e fortaleza dos pais. Mensageira do Pai Celestial, é intérprete das suas aspirações e intercessora dos teus anseios junto aos bem-aventurados. Vertendo-a do coração, em colóquio confiante, asserenam-se as paixões, purificam-se os sentimentos, estabelecem-se diretrizes, moderam-se as necessidades, robustece-se a fé, eleva-se o padrão de serviço e ela harmoniza, em redor de nossa aprendizagem, os patrimônios da honra, do respeito e da saúde espiritual, favorecendo a extensão das melhores tarefas do campo do auxílio aos sofredores. Esposando-a, dilatam-se os minutos que se enriquecem as experiências sublimes, fazendo a vida mais nobre e digna. Na terra, o cristão é qual oásis fértil na aridez dos sentimentos, solicitando por todos e por todos fiscalizado de perto. É como a árvore produtora que todos buscam enfaimados, guardando o direito de apedrejar e ferir. Recebe assim em silêncio a perseguição gratuita e o punhal invisível da maldade, e planta-os na terra abençoada da oração humilde e nobre, na qual se consome todos os adversários da luz, vencidos pela misericórdia do céu. E quanto possível, cultiva a prece em tua alma, com devotamento e confiança, e trabalhando sem desfalecimento. Faze dela o teu abençoado guia todos os dias e todas as horas, assegurando imperturbável a vitória do bem no roteiro da tua vida. Esse texto ele é de uma magnitude muito grande no sentido da oração, do que ela pode nos trazer no nosso dia a dia. Mas, tão grande quanto isso, o próprio Evangelho de Mateus, ele nos ensina que Jesus ele não condena de forma alguma a oração pública, mas ele desmascara, ele derruba a oração vazia, aquela que busca apenas os aplausos, os reconhecimentos, a aparência. Jesus ele nos convida a algo maior, mais profundo, a verdade interior, que é essa a oportunidade que a oração nos traz. Quando ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta, não se refere apenas a um espaço físico, mas a um movimento da consciência. É o seu espaço interior, do seu inconsciente, da sua alma. É o recolhimento da alma, o silêncio íntimo, onde não há plateia, onde não há máscaras. É um momento unicamente seu, um momento unicamente meu, a minha oportunidade de ter o contato direto com Deus, o contato direto com a espiritualidade. Orar à luz do Cristo não é apenas falar para que Deus nos escute, é calar para que Deus possa nos alcançar. Esse é o objetivo. A oração verdadeira, ela não precisa de espetáculo, porque ela acontece no território sagrado da consciência, é o seu íntimo, é a sua verdade. Jesus, nesse evangelho, ele também nos alerta sobre o excesso de palavras vazias. Muitas vezes a gente quer usar palavras bonitas, legais e tudo mais, mas que não completa o real sentido da comunicação com o Criador. Não que seja errado usar isso, mas a oração ela não é convencimento, ela não é negociação e tampouco barganha. Deus ele não se sensibiliza com o número de frases que a gente pode querer levar a Ele, mas sim pela qualidade da vibração. O momento em que você se coloca à disposição de poder fazer essa conexão com Ele. Quantas vezes, na dor, na angústia, no desespero, falamos demais. Falamos. E cadê o momento em que a gente pode escutar mais o que Deus está respondendo para a gente? A oração também é esse momento de poder escutar Deus.
Porque muitas vezes a gente ora, acaba orando, fazendo as nossas preces com os lábios agitados e o coração fechado. Então são apenas palavras que estão sendo lançadas ao rio, que elas não voltarão mais em nosso favorecimento, e principalmente ao favorecimento de Deus. Por isso, nesse mesmo sentido que estamos caminhando aqui, Jesus ele ainda afirma: vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, a oração, ela não informa Deus, ela é a oportunidade de nos transformar. A oração, muito mais que pedir a Deus, ela é uma forma de reforma íntima, de reconciliação com Deus, para a saída das más inclinações, dos más pensamentos, das más ideias, das más vontades, daquilo que a gente pode acabar fazendo no dia a dia, em nosso desfavor e em desfavor principalmente do próximo. É nesse ponto também que Joana de Ângeles ela aprofunda o ensinamento do que nos traz Jesus através do Evangelho de Mateus nesse texto do livro Mestre de Amor, porque ela nos ensina que Cristo ele tem essa sensibilidade espiritual, que ela nos diz o seguinte: quando a aflição te visite o trabalho, desferindo golpes no teu coração, ou conduzindo-te às sugestões do mal, recorda-te da oração singela à disposição de todos. A oração ela deve ser singela e principalmente sincera. A oração possível, a oração que não exige palavras bonitas, como eu já comentei aqui, nem fórmulas decoradas, apenas a sinceridade, apenas aquilo que emana do nosso coração, que emana da nossa consciência, da nossa mente, da nossa verdade. Joana, ela também compara a oração a um unguento sublime. O que é um unguento? É uma espécie de pomada curativa. Então essa pomada, a oração, ela funciona como uma pomada curativa, que cicatriza as feridas abertas na alma, que não apenas alivia, mas que vitaliza, devolvendo esperança quando tudo parece escuro nas nossas vidas. A oração, ela tem a oportunidade de não mudar apenas o cenário externo. Ela reorganiza, tem a oportunidade de reorganizar o nosso mundo interior, da nossa alma, do nosso coração. Joana, ela também nos ensina que a oração, ela tem a oportunidade de apagar labaredas do mal em começo, que são os pensamentos ruins, as más ideias, as más inclinações. A oração, ela também tem a oportunidade de serenizar as paixões, que são aqueles momentos involuntários, os atos que a gente acaba acometendo fora da nossa razão. A oração, ela também tem a oportunidade de iluminar pensamentos confusos, pensamentos de medo, pensamentos de angústia, pensamentos que nos aterrorizam no nosso dia a dia, seja convivência pessoal, convivência familiar, convivência do trabalho, seja lá qual for. O nosso dia a dia, a gente deve entregar a oração sempre. A oração, ela também restitui a calma da consciência, da nossa mente, do nosso espírito, que é você, nos momentos de dificuldade, usar a oração como uma oportunidade de estar em razão de si mesmo. E ela principalmente fortalece a nossa fé, que é a renovação da esperança. A esperança de que, entregando a Deus com sinceridade, com verdade, a nossa intenção será escutada por Ele. A oração, ela também tem a oportunidade de elevar o padrão de serviço no bem. Que serviço de bem seria esse? A caridade. Quando a gente faz a nossa caridade com o sentido da oração, com a permissão da oração, de que a gente está fazendo o bem sem olhar a quem, e trazendo essa reflexão de intenção, de intencionar essa caridade, a gente também está usando ela ao nosso favor e a favor de todos aqueles em que a gente está promovendo a caridade. E isso tudo que a gente está trazendo aqui nesse momento dialoga profundamente com o ensino de Jesus, porque a oração verdadeira, ela não é fuga da realidade.
A oração é a preparação para que a gente possa enfrentar a realidade com dignidade, com verdade, com esperança, com dedicação. Orar não é pedir para que a prova desapareça, mas para que nos tornemos maiores do que ela. Eu aprendi há muitos anos com uma amiga de que quando a gente pede a Deus paciência, Ele nos devolve com provações. Porque muitas vezes a gente fica pedindo a Deus ali nas nossas orações, Deus me dê paciência, me dê paciência. Só que acaba que Deus ele nos devolve com provação. Justamente para que a gente tenha essa consciência da nossa responsabilidade, daquilo que estamos colocando nas mãos dele. Joana também ela afirma que a oração não apenas garante a felicidade e a harmonia do lar, como também embeleza todas as realizações começantes. E quando realizamos o Evangelho, do lar, seja no nosso recinto, na nossa casa, no nosso trabalho, aqui neste momento que a gente está fazendo aqui, é um momento de oração, ele se torna um campo vibratório, um campo de boas energias, um campo em que a gente pode pedir à espiritualidade amiga, aos amigos benfeitores, para que eles estejam presentes na nossa vida, nos acolhendo, nos orientando, nos dando essa oportunidade. A oração, ela também não se trata de perfeição. Jesus, Deus, ele não exige de você essa perfeição nas palavras. O que ele nos exige é constância. Aquilo que a gente quer entregar, aquilo que a gente quer dedicar, na nossa oração, ela exige constância. Não é você apenas pedir a Deus, fazer uma oração hoje para Deus. Deus, eu necessito de uma cura interior. Pedir hoje e esquecer que amanhã essa resposta pode vir. A resposta ela pode vir rápido, mas ela pode vir lenta, conforme a nossa necessidade. Não é a necessidade de Deus, é a nossa necessidade. Aquilo que exigimos, aquilo que pedimos, aquilo que imploramos através da nossa oração. Mesmo quando cansados, mesmo quando desanimados, a gente deve manter essa constância. Mesmo quando a gente não sabe o que dizer, a gente tem a oportunidade de orar com a profundeza e sinceridade do nosso coração, que é um momento íntimo que a gente pode ser sinceros com nós mesmos. Joana, ela também nos traz uma imagem perfeita, belíssima, ao dizer que o cristão é como um oásis no deserto do mundo. Muitas vezes estamos feridos, podemos ser criticados, apedrejados pela incompreensão alheia. Mas é através da oração e ela que a gente tem a capacidade de resolver isso. E ela fala o seguinte: recebe assim em silêncio a perseguição gratuita e planta-os na terra abençoada da oração humilde e nobre. E aqui está um ensinamento mais alto, que é transformar a dor, como a gente conhece de muitas pessoas da nossa convivência, que puderam ter a oportunidade de transformar a dor, seja do luto, da perda, seja qual for, da doença, em prece. Transformar a ofensa em aprendizado, o ataque em silêncio, através da nossa sinceridade íntima da oração. E isso é viver o Evangelho de forma real, de forma prática. E Joana de Ângeles, ela conclui esse texto nos convidando a cultivar a oração todos os dias e todas as horas. Não em momentos formais, não em momentos ruins, em momentos tristes. Nós, humanos, nós somos tendentes a orar, a entrar em prece, a rezar, apenas nos momentos ruins, como já disse aqui antes. Mas a verdade é que devemos estar em prece, em oração constante, nos desligando, nos protegendo das maldades do mundo e orando. É o famoso ditado, né? Vigiai e orai. Isso é constância. Isso é o que devemos fazer o tempo inteiro. Orar é agir com amor ao próximo, ao necessitado, ao enfermo. Orar é responder com mansidão, ter discernimento das palavras. Orar também é escolher o bem, a caridade e o respeito ao próximo. Orar é confiar sem entender, saber que Deus tem total controle do nosso futuro e das nossas ações. E a oração de Jesus nos ensina que não começa
quando fechamos os olhos, mas quando abrimos os olhos do nosso coração, os olhos da nossa espiritualidade, da nossa alma. E eu espero, meus irmãos, que nesse pequeno momento que a gente está trazendo, que eu posso compartilhar com vocês aqui, o que nos trouxe Mateus, o que nos trouxe Joana de Ângeles, que a gente possa refletir, que a gente possa crescer na oração. Não apenas a oração da necessidade, mas a oração do crescimento, a oração da sabedoria, a oração que nos acolhe, para que a gente possa caminhar. E assim eu os convido para a gente finalizar essa noite, finalizar esse momento, fazendo uma oração, fazendo uma prece, que cada um receba esse momento, sinta esse momento dessa prece, pensando naquilo que você precisa, mas principalmente agradecendo aquilo que a gente tem recebido já das bênçãos, das glórias de Deus. Então eu os convido a fechar nesse momento os olhos e da forma mais sublime, mais parcial, mais justa no seu coração, possa pedir e agradecer. Senhor Deus, neste momento, eu agradeço ao Senhor todas as nossas realizações. Agradeço a tudo aquilo que aconteceu na minha vida, tudo aquilo que ainda vai acontecer. Eu peço, Senhor, neste momento, que a oração, que a minha voz, que o meu coração seja instrumento para que eu possa seguir, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa amar mais, que a minha oração seja reflexo daquilo que o meu coração ele sente e aquilo que o meu coração exige. Que a minha oração, neste momento, possa refletir de forma profunda tudo aquilo que os meus irmãos, em que eu necessito, para que, através da caridade, do amor verdadeiro, da verdade que a gente deve seguir neste mundo, possa nos acolher, que Jesus nos receba, que o Mestre Inácio Daniel nos acolha, que a espiritualidade amiga esteja refletindo nos nossos ouvidos esse momento de prece, aquilo de melhor para as nossas vidas. Que assim seja. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse evangelho e que tenhamos uma ótima semana e um ótimo restinho de noite. Obrigado.